Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, nossa reflexão vai girar em torno de uma verdade essencial sobre o caráter que todo discípulo de Cristo é chamado a cultivar. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 28, versículo 6, nos confronta com uma declaração poderosa. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de caminhos, ainda que seja rico. Essa é uma daquelas afirmações que nos fazem parar para pensar. Em um mundo que insiste em medir o valor das pessoas por aquilo que elas têm, o que de fato constitui a verdadeira riqueza aos olhos de Deus? Pois bem, essa sabedoria milenar nos coloca diante de uma escolha, nos apresentando dois caminhos que são fundamentalmente opostos. De um lado, o caminho da integridade, do outro, o da perversidade. Vamos analisar com mais calma o que realmente significa esse contraste. O provérbio traça uma linha muito clara no chão. De um lado está a integridade, algo tão valioso para Deus que é preferível mesmo que venha junto com a pobreza. E do outro lado, a perversidade, que é reprovada, não importa quanta riqueza ela possa gerar. A mensagem de Salomão aqui é direta. Para Deus, o caráter sempre vai pesar mais do que a conta bancária. Vamos então nos aprofundar um pouco mais nesse primeiro caminho. O que a Bíblia realmente quer dizer quando usa a palavra integridade? O que significa, na vida prática, andar neste caminho da retidão? Integridade, veja bem, é muito mais do que apenas ser honesto. É uma condição de inteireza, de ser uma peça só. É aquela coerência total entre o que acreditamos em nosso coração e o jeito que agimos aos olhos de todos. É um caráter que não se corrompe, que se mantém firme nos princípios de Deus, não importa a circunstância, seja ela de pobreza ou de qualquer outro tipo de pressão. Agora, em total oposição está o perverso de caminhos. Essa é a descrição daquele cuja vida está desalinhada da verdade de Deus. Seus métodos são tortuosos, suas motivações egoístas. E mesmo que esses caminhos tortos o levem ao sucesso material, ao reconhecimento aqui neste mundo, para Deus, essa vida é uma vida de profunda miséria espiritual. Certo? Mas como é que essa sabedoria, escrita há tanto tempo em Provérbios, se aplica a nós, hoje, como discípulos de Jesus Cristo? A conexão com a nossa lição 11, o caráter dos discípulos de Cristo, é direta e absolutamente essencial para a nossa jornada de fé. Esse dilema que Provérbios apresenta, a escolha entre a integridade e a perversidade, está no centro do nosso entendimento sobre a transformação que Cristo opera em nós. O chamado para ser um discípulo é, em sua essência, um chamado para escolher o caminho da integridade, não importa qual seja o preço. E como a verdade aplicada da nossa lição nos ensina, o novo nascimento em Cristo não é apenas um evento que aconteceu no passado, ele é o começo de um novo modo de viver que afeta todas as áreas da nossa vida. Aquela integridade que Provérbios elogia é, na verdade, um fruto direto dessa transformação interior, uma obra da Palavra de Deus e do Espírito Santo em nós. O bispo Eudes J. do Carmo reforça essa ideia de forma muito clara ao afirmar que a grande meta de fazer discípulos é ensiná-los a obedecer. Essa obediência, por sua vez, se manifesta em um caráter reto, um caráter transformado. No fim das contas, a integridade é simplesmente viver de acordo com aquilo que Jesus nos ordenou. Diante de tudo isso, a palavra nos chama a uma autoavaliação sincera. Não adianta apenas entender a teoria da integridade, é preciso vivê-la. É a nossa conduta do dia a dia que serve como verdadeiro testemunho do nosso caráter. A nossa leitura complementar nos deixa com uma verdade da qual não podemos escapar. A conduta evidencia o caráter. No final do dia, não são as nossas palavras nem a fé que dizemos ter, mas são as nossas ações diárias que revelam quem nós realmente somos por dentro. A nossa vida é um espelho da nossa alma. E a pergunta que cada um de nós deve se fazer é esta: a minha vida diária, em casa, no trabalho, na forma como lido com o dinheiro, ela reflete de verdade a integridade que eu afirmo ter como um discípulo de Cristo? Ou será que existe uma distância entre a fé que eu declaro e a minha conduta na prática? Porque integridade não é um conceito abstrato. Pelo contrário, ela se torna muito concreta. Ela aparece na retidão dos nossos negócios, na honestidade das nossas palavras, na fidelidade que temos com os nossos compromissos. Ela se revela na pureza por trás das nossas intenções e, acima de tudo, no amor sacrificial que demonstramos pelas pessoas ao nosso redor. Essa, sim, é a verdadeira riqueza que Deus valoriza. E assim, a reflexão final nos confronta de maneira muito direta. Em meio a uma cultura que tantas vezes aplaude a riqueza, não importa como ela foi conseguida, qual caminho nós estamos de fato escolhendo a cada decisão do nosso dia?
O caminho do pobre, que é íntegro, ou do rico, que é perverso? Que o Espírito Santo nos convença e nos dê forças para escolhermos sempre e somente o caminho da integridade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.